Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre um livro que eu achei incrível! O nome dele é Deixa Ela Entrar, do Jon Lindqvist. Esse cara aqui sueco com esse nome bem difícil, mas eu acho que se fala assim, Lindqvist. Enfim, esse livro é bem atual, é de 2012 e eu devo ter comprado em 2012 mesmo, porque, sei lá, eu lembro de ter comprado, só que eu nunca li. E aí agora me deu essa vontade de ler assim, e eu peguei lá na minha estante e comecei a ler. Eu adorei esse livro e eu vou tentar explicar melhor por que eu adorei esse livro. Bem, a história é de um menino que se chama Oscar. E ele deve ter uns 13, 14 anos e ele sofre bullying na escola, ele é bem solitário. A descrição, o narrador descreve ele como um menino que é gordinho, que é feinho, que é tímido. Então os colegas da classe dele pegam muito no pé dele, zoam ele, faz um monte de atos violentos contra ele, em termos gerais. Aí esse menino um dia volta pra casa e desce pra brincar no parquinho, e ele encontra uma menina, e essa menina tá lá, e ela tá com uma blusica de nada, e tá tipo nevando, e é a Suécia. Então, ele acha aquilo bem esquisito, fala, uai, o que tá acontecendo? E eles começam a conversar e ele acha ela bem interessante, o nome dela, ela diz que é Eli. Então, a Eli e o Oscar viram amigos e a partir disso um monte de coisa vai acontecer. A história é cheia de eventos, é cheia de reviravoltas, é cheia de gente, o que está acontecendo? E é muito, essa parte assim do enredo e tudo mais é muito bem construída. Tem vários núcleos, não gira em torno só do Oscar e da Eli, mas tem a relação da Eli com o que o Oscar pensa que seja o pai dela, e tem a relação de um outro núcleo de pessoas que são adultos já, são pessoas adultas, e são, eu acho que uns 4, 5 homens e uma mulher, que é a Virginia, e aí tem o Lack, o Larry, o Morgan, e tem o Jockey. E eles são pessoas que se encontram sempre num bar pra beber. Eles bebem num restaurante chinês, que é um bar, e eles ficam lá bebendo, e até que, no fim, as histórias se unem. Eu peguei esse livro agora, mas eu não lembrava do filme. É mais difícil eu lembrar da história de um filme. Eu lembro melhor da história de um livro, porque foi uma coisa que eu peguei e li, e teve vários... É difícil eu lembrar da história de um filme, e eu lembro de ter assistido esse, mas eu não lembro da história. Então, eu peguei esse livro pra ler e foi tudo muito surpresa pra mim. Então, eu vou assistir o filme agora, mas eu não lembro nem se tem alguma coisa a ver o livro e o filme, se o filme segue bastante à risca a história do livro, mas eu lembro que foi um filme muito bom. Eu gostei bastante. Bom, a questão das histórias se entrelaçarem acontece de uma forma, então, que pra mim foi inesperada. Eu não esperava aquilo. Eu peguei esse livro, mas eu não tava pensando assim, eu vou ler, mas eu vou adivinhar o final, ou eu vou saber o que vai acontecer. Não, eu peguei um livro como quem não quer nada, e comecei a ler, e fui lendo, e fui, assim, descobrindo a história conforme ela foi acontecendo. Eu não tive essa coisa de querer adivinhar o que ia acontecer, o que ia acontecer, mesmo porque era uma história cheia de possibilidades. Tem várias possibilidades essa história. O começo dela te leva a achar que várias coisas possíveis podem acontecer. A história que o autor escreveu é muito boa, porque o enredo, ela foi muito bem recortada, a história que tá aqui nesse livro. Antes do Oscar conhecer essa menina chamada Eli, ele já tinha uma história dele que seria muito interessante explorar, só que o autor não escolheu explorar, porque a história dele era sobre o encontro dele com Eli e como eles, se relacionam. Também é uma história muito interessante. E depois que o livro acaba, também teria uma história muito interessante a ser contada. Então, assim, é uma linha temporal muito de eventos muito interessantes de serem retratados em um livro. O recorte que o autor fez, o lapso temporal dele foi muito bem recortado, foi muito bem feito. Então, assim, o recorte do enredo, como uma história, como um livro,
começa e termina em questão assim de como você vai, a logística do romance começa e termina de uma forma muito bem feita, de uma forma muito bem delimitada, uma forma que engloba uma parte da história, e dali você pode tirar muitas coisas interessantes de serem apresentadas em um romance, em um livro, certo? Então, começamos por aí. Bom, uma coisa precisa ser dita. Todo mundo sabe, ou deveria saber, quando vai pegar esse livro pra ler, que é uma história sobre vampiros, tá? Mas não daquele vampiro que brilha, tá? É vampiro Drácula, entendeu? É uma história de terror mesmo. E eu quero tentar explicar um pouco desse terror que eu senti quando eu li esse livro, porque realmente foi uma coisa muito bem construída. Eu nunca tinha lido nada desse escritor, o John Lindqvist, e eu não sei o que eu esperava, só que eu fui surpreendida. Eu já li outras coisas de outros autores suecos e eu percebi isso, que eles têm uma forma deles de escrever, assim, que eu acho que se eu fosse ler um livro sem saber quem escreveu, sem saber título, nada, e fosse de um sueco, talvez eu saberia que fosse de um sueco por causa desses mínimos detalhes que eles dão, de uma forma que parece que é uma forma cultural deles de ver o mundo. Ou talvez até uma forma europeia, porque em alguns outros países, algumas outras literaturas, a gente também pode perceber isso. Então, assim, esse autor, o John Lindqvist, em especial, tem um jeito muito específico de retratar o metabolismo humano. Então, ele fala mesmo de coisas nojentas, assim, sabe? Por isso que esse livro não é um livro para qualquer um. Então, se assim, a pessoa gosta de ler romance, lindinho, fofinho, bonitinho, isso não é uma crítica, mas se você gosta de ler isso, talvez você não vá querer ler esse livro aqui. Porque ele não é um romance fofinho, bonitinho, ele é uma história sobre vampiros e sobre pessoas lidando com vampiros e sobre a miséria humana. Eu acho que a gente chega aqui a questionar também um pouco dessa questão da miséria humana. Como as pessoas são retratadas aqui, como elas agem, e às vezes até de certa forma elas cooperam com coisas que estão erradas. Eu acho que isso também é uma forma dele que ele quis usar para retratar isso. O que eu gosto na literatura, quando eu pego um livro para ler, eu espero que ele traga alguma coisa que me leve para o mundo real, apesar de ser uma fantasia. Esse livro aqui fala sobre vampiros. Vampiros, até hoje eu não vi nenhum na minha vida. Isso que eu posso dizer. Não vi nenhum na minha vida até hoje. Só que muitas das coisas que ele usa aqui fala sobre a Suécia, fala sobre o ser humano, na essência do ser humano. Então, assim, apesar de ser um livro de ficção, ele te atrela ao que está no universo hoje, o que está no planeta Terra hoje, a situação em que vivemos. Isso é o que eu gosto de achar na literatura. E por isso que eu falo tanto que faculdade de letras eu acho que todo mundo deveria fazer. Porque a literatura sempre buscou, de certa forma, entender o comportamento humano, e o comportamento humano em relação ao mundo, em relação à natureza, em relação à própria alma, à própria religião, à própria humanidade em si. Então, eu acho que, por isso, esse é um livro excelente também de ser lido. Então, às vezes, tem alguns diálogos aqui que falam sobre a situação. O telefone tocou bem na hora que eu estava gravando, ou seja, me perdi um pouco, mas o que eu estava dizendo era do realismo. Então, assim, a questão da verossimilhança também é uma coisa que eu prezo muito na hora que eu tô lendo um livro. A questão não é se o livro se parece com a minha realidade, a realidade que eu vivo no dia a dia da minha vida, mas ele precisa se parecer com a própria realidade do livro. Então, se, por exemplo, tem uma história que propõe
que nem Harry Potter, um mundo onde tem os bruxos e tem os trouxas, e tem a magia e tem as pessoas que não fazem magia, mas tem uma ordem ética na magia e não sei o quê. As coisas precisam estar de acordo com aquilo. Então, naquele contexto, tudo bem uma magia, no fim das contas, salvar a pele do Harry Potter, por exemplo. Sei lá, ele faz um Expelliarmus e aí o Voldemort não consegue mais matar ele. Sei lá, inventando aqui agora. Isso faria parte da realidade deles. Mas se, por exemplo, você pega um livro como Razão e Sensibilidade, e aí você fala que no fim das contas a Mary Anne se salva porque ela deu um Expelliarmus no Willoughby. Mano, isso não vai existir. Porque a realidade do mundo que Jane Austen construiu para Razão e Sensibilidade não é a mesma que foi construída, que a J.K. Rowling construiu para o Harry Potter. Então são duas realidades diferentes. Então isso que é a questão da verossimilhança. Se o que acontece na história condiz com a realidade que foi proposta por livro. E aqui isso acontece. Então, a questão da verossimilhança aqui é muito forte e é muito bem construída. Aquilo que acontece na história é exatamente aquilo que o autor propôs que acontecesse. E como as coisas acabam acontecendo e elas vão se desenrolando, se abrindo pro próprio leitor, como a história vai sendo apresentada, condiz com o mundo que o autor criou. E apesar desse mundo ser muito próximo da Suécia real, porque às vezes até nomes como situação política, a situação dos aposentados, a situação dos trabalhadores, isso tudo também ele retrata. E aí sim, é o que eu disse, de trazer um pouquinho de lá da fantasia do livro, do contexto real do livro, para o contexto real do nosso mundo de hoje. Isso eu prezo muito numa leitura. Por exemplo, em Harry Potter, que é um mundo totalmente diferente do nosso. E lá, mesmo assim, a escritora coloca valores morais, virtudes, princípios que a gente, nesse mundo aqui em que a gente vive, deveria seguir. E isso que é bom. Eu acho que essa é uma literatura boa. A literatura boa é aquela que te incentiva e te mostra reflexões possíveis sobre o nosso mundo, sobre como vivemos, sobre como somos, como nós agimos. Então, acho que isso é o bom da literatura, para você entender a sua própria vida. Não importa o quão distante o livro esteja da sua realidade. Então, esse livro aqui fala muito disso. E a questão da miséria humana, voltando para ela, as pessoas aqui, elas não são boas, mas elas também não são ruins. Elas são seres humanos. Seres humanos que, quando eles estão desesperados, eles vão agir pela própria vida, pra se salvar. E não tem jeito, gente. Tem uma hora aqui que eu paro pra pensar nisso e é uma coisa assim louca. Doentia, às vezes. Porque você, através da escrita do Lindqvist, você percebe o quanto é desesperadora a situação em que estão os personagens. Então, às vezes, acontece muitas vezes de alguém estar sendo perseguido, ou alguém estar sendo atacado por um vampiro, ou alguma coisa desse tipo. E, gente, é uma situação assim que você se desespera. Eu não saberia o que eu faria naquela situação. E eu aqui do lado do leitor já passo mal. Imagina essas pessoas aqui. E ele também, a questão do metabolismo, gosta muito de explorar essa coisa de, por exemplo, alguém fez as necessidades na calça porque estava desesperado, ou o cara fez xixi. O próprio Oscar, ele sofre, bem no comecinho do livro, ele sofre de incontenção urinária. Então ele picotou lá uma parte da esponja do colchão e ele enfia aquela esponja no pênis dele pra segurar o xixi, porque ele não sabe a hora que ele vai fazer xixi. Isso também é uma coisa que, assim, dá pra se pensar, porque no começo ele tá sofrendo dessa incontenção urinária. Depois que ele conhece a Eli, isso passa pra ele. E, de certa forma, a Eli é uma pessoa que ajudou o Oscar a ir pra frente na vida, sabe? A se impor. Eu não concordo muito do jeito que ela falou pra ele vencer o bullying, por exemplo. Mas eu gosto que
ela confiou nele, sabe? Eu acho que o Oscar era um menino que precisava de confiança de alguém chegar pra ele e falar assim, olha, estou acreditando em você, você pode fazer isso, tudo bem? Tudo bem. Então, ela de certa forma foi uma pessoa muito especial pra ele na vida dele, pra modificar o personagem durante o enredo da narrativa. Isso também é uma coisa muito interessante sobre esse livro. É isso, esse livro também, ele é muito real, sabe? A escrita do autor te traz para a realidade do livro. Isso é muito importante. Às vezes você lê um livro e você sabe que coisas ali estão acontecendo que são horríveis, que são terríveis. Se você estivesse no lugar daquela personagem, talvez você tivesse morto de ataque cardíaco, só que você tá distanciado porque é só uma história que você tá lendo. E aqui não, aqui é uma história que a gente lê, mas a gente vive essa história. Eu, pelo menos, eu vivi essa história, gente. Eu me sinto devastada, assim, às vezes. Algumas vezes que eu parei pra pensar sobre isso, eu fiquei, gente, como pode ser? Sabe? É uma coisa tão horrível, péssima. E você perceber que talvez existam pessoas na mesma situação que o Oscar, na mesma situação que o Tommy, na mesma situação que vários outros personagens aqui do livro, e a gente não para pra pensar nisso, sabe? É isso que eu tenho pra falar desse livro. Então, assim, tem outras coisas também, várias anotações que eu fiz. Essa questão dele, assim, fazer algumas críticas à realidade sueca também é muito forte nesse livro. Então, alguns diálogos entre alguns personagens, você vai reparar que alguém tá falando alguma coisa sobre a realidade do mundo da Suécia. De verdade, sabe? Não só desse livro. No fim das contas, o que eu posso levar desse livro também é uma outra, aquela questão que eu disse da escrita dos suecos. Então, como a Suécia é uma realidade muito distante da brasileira e eu vivo aqui no Brasil e tudo mais, dá pra perceber outras formas de encarar as mesmas coisas. Então, por exemplo, aqui o Oscar vive com a mãe dele. E um dia a mãe dele deixa um bilhete na geladeira falando, vou jantar com o pessoal do coral, tem comida na geladeira, boa noite. Aí eu fiquei pensando, eu parei pra pensar, poxa, se minha mãe fizesse isso comigo, eu ia ficar putíssima da vida. Eu ia, caramba, como que ela sai pra jantar e não me leva, não sei o que, me deixa sozinha, eu tenho tipo 13 anos de idade. Isso não se encaixa muito na minha realidade, eu posso estar sendo assim, mimada ou qualquer coisa, estou sendo sincera. Isso não se encaixaria na minha realidade. E ele age naturalmente, ele fala, beleza. É que nem uma outra vez, a minha professora de italiano tava falando assim, você chega na Itália e alguém te pergunta, você quer um café? Se você responder não, tudo bem, pode responder não. Não precisa fazer que nem os brasileiros fazem, tipo, não, muito obrigada, que eu acabei de comer, ou não sei o que, não sei o que lá. Eu tomei, não, porque isso, porque aquilo. Não, fala não, acabou, já tá tudo certo, entendeu? Então, esses detalhes, eles me ajudam também, de certa forma, a encarar a realidade de um outro jeito. Porque, às vezes, a gente tem essa ideia de que, tipo, nada pode ser diferente daquilo do que já é. E não é verdade. Às vezes as pessoas podem encarar a mesma coisa de formas totalmente diferentes. E esse livro ajuda a gente um pouco a entender isso também. Mas o que deixa, assim, mais marcado é a questão realista, que os suecos usam mesmo nos livros deles. Eu já vi isso em vários aspectos diferentes. Essa coisa do realismo, mas do corpo humano, sabe? Eles encaram o corpo humano de uma forma muito muito bruta, assim, muito sem enrolação. É sem enrolação, é sem floreio, é sem decorar a parte feia da coisa. Não, o corpo humano é aquilo que ele é, ponto final. Não tem mais o que ficar falando. Eu acho que isso também é muito interessante. E ajuda a gente, de certa forma, porque às vezes a gente tem tanto nojo, tanta coisa que é tão natural, e você fala, mano, por quê? É natural. Então, assim, esse livro eu recomendo, dou 5 estrelas. Adorei esse livro, vou querer ler mais coisas desse autor. Esse livro aqui talvez eu não queira reler porque ele me deixou um pouco mal, assim. E porque eu consegui absorver a maior parte das coisas que eu queria. Eu fiz uma leitura atenta, eu demorei bastante tempo, acho que eu demorei uns 20 dias pra ler esse livro, mas eu fiz uma leitura atenta, toda hora que eu estava lendo eu tava vivendo isso aqui mesmo, então de uma forma que
Eu me sinto bem com a leitura que eu fiz dele por agora. Talvez se algum dia no futuro eu queira reler, tudo bem. Por enquanto não. Talvez eu vá querer pegar alguma outra coisa desse autor pra ler e continuar lendo as coisas que ele escreve e tudo mais. Eu recomendo esse livro. Esse é o primeiro vídeo sobre livros que eu faço aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal pra receber os próximos vídeos. Deem aqui uma curtidinha se vocês gostaram e até mais. Um beijo!